Os temas ajudam a reforçar a mensagem de sua apresentação, induzindo o público com as tonalidades e cores dos elementos do slide. Esta aula quer mostrar como aplicar os temas padrões, modificar as suas características e salvar um tema próprio na biblioteca. Então agora nós vamos escolher um tema para os nossos slides, definindo uma aparência para a nossa apresentação. Eu faço isso da seguinte forma. Eu clico aqui no meu primeiro slide e venho na guia Design. Na guia Design eu tenho aqui os temas, que são um conjunto de configurações completas para os slides. Clicando, ele aplica a todos os slides e eu consigo visualizar o resultado. Aqui, observe o seguinte, se eu alterar as configurações de um tema, por exemplo, selecionei um tópico, vou colocar negrito, vou colocar aqui uma cor, aumentar o tamanho da letra, então eu alterei personalizando o tema. Vindo em Design e alterando para um outro tema, observem que ele não afeta aquela região que eu personalizei. Se eu quiser padronizar, então eu venho no slide aqui, dou um botão direito e coloco a opção redefinir slide. Vou colocar mais acima aqui, ó. Aqui, ó, redefinir slide. Então ele vai adequar ao tema que eu estou usando. Você deve então sempre procurar um tema que fique adequado à sua apresentação. Após escolher um tema padrão, eu posso modificar algumas características desse tema aqui, nesse local, em cores, fontes e efeitos. Em cores, eu vou escolher uma palheta de cor que modifica todas as linhas de tonalidades que eu estou usando no meu tema. Contornos, preenchimentos, cores de plano de fundo. Observe, eu tenho uma pré-visualização. Eu devo escolher aquele que fica mais adequado à minha apresentação. Em fontes, eu vou escolher uma linha de letras para o meu texto em geral, incluindo títulos, subtítulos e conteúdo. Em efeitos, eu consigo escolher efeitos de preenchimento e contorno das minhas formas que fazem parte do tema. Aqui eu consigo perceber uma pequena variação neste plano de fundo. Então serve para realçar ou dar mais nitidez aos elementos. Então assim eu consigo fazer alguma alteração de algumas características do tema padrão. Você pode personalizar um tema conforme a sua necessidade, digamos com o padrão de cores de sua empresa. Então, como que você faz? Eu vou escolher aqui um tema básico, vou escolher aqui um plano de fundo padrão. Aqui em cores, eu venho neste local criar novas cores de tema. E aqui, então eu tenho o texto, ele tem um traço. Então aqui eu vou definir o tema principal para o texto, para o título. Então eu vou escolher aqui um azul escuro, por exemplo. E aqui eu tenho o plano de fundo. Se o texto é escuro, então o plano de fundo normalmente é claro. Então, perfeito. E aqui em ênfase, por exemplo, é para formas, objetos, de um modo geral. Perfeito. Dou um nome, vou chamar aqui de personalizado 1 e vou salvar. Então, nesse local, eu tenho aqui o personalizado 1. Se eu quiser alterar, basta dar um botão direito, editar e fazer as alterações. Abaixo aqui em fontes, eu vou aqui em criar novas fontes para o tema. Deixa eu subir aqui, ó. Então, nesse local aqui, criar novas fontes para tema. Defino o tipo de letra para título. Então, vamos escolher aqui um título bem diferente. E este para um subtítulo, também personalizado e salvar. Perfeito. Ao final, eu ainda posso salvar o conjunto todo como um tema. Neste local, salvar tema atual. Então, eu vou chamar aqui de meu tema 1 e salvar.
Perfeito. Então, sempre que eu desejar, por exemplo, ó, sempre que eu desejar, eu tenho aqui nesse local o meu tema 1 e vai aplicar todas as configurações. Além disso, eu posso ter várias linhas personalizadas de paleta de cores e de fontes para escolher no momento que você está montando os seus slides. Eu vou dar um F5 para a gente apresentar o nosso slide e eu quero dizer o seguinte, que essas tonalidades de cores e temas você deve dedicar um bom tempo analisando o que é mais importante e adequando para a sua empresa. E assim você tem um modelo já pronto no computador que você, sempre que precisar, você vai e escolhe.